Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema, direitos trabalhistas no governo Temer. Isso porque, desde a sua interinidade, o presidente Temer tem sinalizado a necessidade de reforma tanto na Previdência como em alterações na questão dos direitos trabalhistas, né? O acordado prevalecendo sobre as leis trabalhistas, que são temas que geram polêmica e discussão no Congresso Nacional. E por isso agora a gente ouve a senadora Vanessa Graziotin. Grata pela sua presença aqui conosco. Obrigada. E aí, o que a senhora acha disso? Como é que a senhora está vendo essa possibilidade de reforma, tanto da Previdência quanto... Isso é muito complicado, viu, Tani? Nós temos dito aqui já de bastante tempo que todo esse problema político que nós estamos vivendo e que redundou no afastamento definitivo da presidenta Dilma, sem que ela tivesse cometido qualquer crime de responsabilidade, que isso tudo faz parte de um jogo de disputa política em relação ao projeto que vem sendo aplicado no Brasil. Na realidade, quem assumiu o poder após a retirada da presidente Dilma são aqueles que defendiam no passado a aplicação do projeto neoliberal, que acham que o Brasil não suporta, por exemplo, tantos programas sociais e programas tão amplos como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Luz para Todos, o ProUni, não é? Então, era isso que estava em disputa. Bastou que ela fosse tirada definitivamente para eles engrossarem a voz e apresentarem para a sociedade as reformas que eles pretendem fazer no Brasil e que você já destacou. São reformas que atingem só o andar de baixo, ou seja, a grande massa de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, não é? Então, eles pretendem fazer aprovar um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 241, que dialoga diretamente com os investimentos na área de infraestrutura e, sobretudo, na área social. Essa PEC, ela limita os gastos públicos ao que foi investido no ano anterior, acrescido no máximo da inflação. O que significa dizer que nós teremos imediatamente um congelamento, não é, dos recursos aplicados nas áreas sociais e também de investimentos e uma diminuição com o passar do tempo. Não é? Então isso atinge drasticamente o projeto de inclusão social que vinha sendo aplicado nessa última década, nesses últimos 13 anos. E o outro projeto diz respeito à reforma da Previdência. E eles já estão anunciando qual será o conteúdo da reforma da Previdência. Aumentar o tempo de trabalho para a aposentadoria, 65 anos, tirar a diferença que existe entre homens e mulheres, o que é o maior absurdo que eu já vi na minha vida, não é? Mesmo porque isso não é um benefício que nós recebemos, pelo contrário, isso é uma forma de pagamento indireto pelos serviços que nós prestamos à sociedade, ao Estado brasileiro e à própria humanidade, não é? Então, acabar com essa diferença e querem também, na sequência, fazer uma outra reforma, que é a reforma trabalhista, fazendo isso que você colocou, colocar como prevalência o negociado sobre o legislado, ou seja, você, na prática, com um único artigo, você rasga a CLT, porque se a jornada vai ser de 8 horas diárias, né, isso vai depender única e exclusivamente da negociação que os trabalhadores podem fazer com os seus patrões, o que é extremamente danoso, apesar dos trabalhadores serem maioria, não são eles que detêm a força econômica, o poder econômico, quem detém ainda são os proprietários dos meios de produção, não é? Então, isso piora ainda mais em momentos de crise como esse que nós vivemos, que o trabalhador faz tudo para garantir o seu emprego. Então, você imagina, se tivermos uma legislação aberta, que não assegure direito nenhum, o que é que o patrão vai fazer com a maioria da população brasileira, né? Então, é isso que, na realidade, está em jogo no Brasil, isso que explica o porquê tiraram a presidente da República e eles vivem uma situação muito delicada. Estão tentando agora fazer uma reunião do Congresso Nacional para aprovar um PLN que não precisaria, poderia ser feito por medida provisória ou aberto por decreto, suplementação, mas como eles disseram que não podia e condenaram uma presidente, então eles estão andando da sala para a cozinha e já mostrando que, de fato, aquele julgamento não teve nada a ver com crime de responsabilidade, foi meramente político para abrir caminho e viabilizar todo esse processo de transformação do Brasil. Agora, limitação de gastos
Se não for por limitação de gastos, como equilibrar as finanças do Brasil, por exemplo? Olha, é a mesma coisa. Eu acho que para quem está nos assistindo, a gente tem que falar uma linguagem simples que todos possam entender. Isso. O Brasil, o Estado brasileiro, ele funciona e o que ele gasta é aquilo que ele arrecada. Arrecada a partir da onde? Dos impostos, das taxas que são cobrados da população. Então, toda a população trabalha e paga um tanto para o governo. Esse tanto do governo vira um caixa. Obviamente que quando você vive uma situação tranquila, do ponto de vista econômico, você muitas vezes arrecada mais do que gasta. Mas quando você vive uma crise, e nós estamos vivendo uma crise econômica profunda, e que é bom que se diga, o Brasil não é o único país do mundo a viver a crise econômica, porque do jeito que eles falam, parece que a presidente Dilma foi responsável por tudo e deixou as coisas assim tão descontroladas que nós chegamos à crise econômica que chegamos hoje. Não é verdade. Olha os Estados Unidos em 2008, olha a União Europeia em 2009 e 2010, tiveram um nível de desemprego muito superior ao nosso, de 25%. Então, o sistema capitalista mundial é que fez com que os países passassem a viver uma crise econômica profunda. Primeiro veio os Estados Unidos, União Europeia, e essa crise chegou ao Brasil como chegou a todos os países emergentes, não é? Então, no momento de crise, você arrecada menos do que precisa para fazer frente a toda a demanda que tem o país na educação, na agricultura, na saúde, na moradia, urbanismo, enfim, você arrecada menos dinheiro, né? Então, a gente fica diante de da seguinte situação: ou o governo opta por tomar empréstimo e fazer um déficit momentâneo para poder atravessar a crise, ou o governo diz o seguinte: caiu minha arrecadação, então eu vou diminuir tudo. Não é? Desde 2008, que o presidente Lula, e depois seguido com a presidente Dilma, vem adotando medidas anticíclicas. Quais sejam essa primeira opção, a segunda opção, de você temporariamente, provisoriamente, você se endividar um pouco mais, gastando para além da sua capacidade. Para quê? Para não gerar o desemprego, para não diminuir o ritmo de crescimento econômico do país. É a mesma coisa que uma família que ganha R$1.000 e tem toda o seu planejamento, assim, que com R$900 ela paga todas as despesas. Só que um ente da família adoece. Aí vai precisar de medicamentos, e o medicamento ele ultrapassa o valor, o poder de compra da família, ou seja, se gastava 900 e os medicamentos requerem R$400 a mais, a família vai ter que gastar R$1.300, mas só ganha 1.000. Então, ela momentaneamente ela tem que fazer uma opção. Ou ela se endivida, compra um medicamento para curar a situação de debilidade na saúde daquele seu membro, ou então ela continua gastando os R$900 e a pessoa pode até morrer por falta da assistência, não é? Então, a gente defende isso, mas eles dizem não, tem que fazer e gastar menos, só que exigem o sacrifício de quem? De quem menos pode dar o sacrifício, porque a hora que você limita os gastos públicos, você retira dinheiro da saúde, você retira dinheiro da educação, você retira dinheiro da moradia, você retira dinheiro do saneamento. E quem sofre com isso são aquelas pessoas que mais precisam da mão e da ajuda do Estado brasileiro, não é? Mas há o argumento, por exemplo, senadora, vamos lá no caso da Previdência, de que se não sanear agora, agrava muito mais. O argumento principal de se fazer uma reforma, o apelo que teria uma reforma da Previdência, por mais resistência que encontrasse, é salvar o sistema. Ou bem faz agora, ou daqui a alguns anos já... Isso não é verdade. Então, a gente tem que começar do princípio. Começar tudo do princípio. Como é que a gente tem que começar do princípio? Primeiro, a gente tem que ter os números sobre a mesa para saber se a Previdência brasileira é ou não deficitária. E aí a resposta ela é muito fácil. A Previdência não é deficitária. O que é a Previdência? É aquele que está no sistema, o trabalhador, que paga para quando chegar uma determinada idade, a um determinado tempo de trabalho, ele poder se aposentar e receber aposentado aquilo equivalente ao que ele pagou. Então, se você for fazer um balanço da Previdência, do quanto a Previdência arrecada e o quanto a Previdência paga
com esses beneficiários, ela é superavitária, ela não é deficitária. O problema é que tem na Previdência uma série de programas sociais. E são programas sociais que não têm que ser bancados com os recursos da Previdência, tem que ser bancados com recursos do Tesouro Nacional. Não é? Então, é uma grande inverdade, porque se fosse verdade que a Previdência brasileira fosse deficitária, obviamente que seria irresponsabilidade de nossa parte não buscarmos um caminho do equilíbrio, porque pior do que você ganhar pouco é você ter, daqui a pouco tempo, você ter a perspectiva de nada ganhar depois de ter pago tanto tempo. Mas não é essa a questão. A questão é o seguinte, que o que você precisa fazer é mostrar que a Previdência não é deficitária e são outros programas cujos recursos são utilizados daí é que fazem com que ela tenha um desequilíbrio. E mais do que isso, você tem hoje uma série de isenções que retiram recursos que deveriam ser arrecadados para a Previdência e não são. Vamos pegar as escolas confessionais, aquelas sem fins lucrativos, elas deixam de arrecadar recurso para a Previdência, não é? Uma série de incentivos. Então, ao invés de você dizer assim, olha, a mulher não vai se aposentar mais 5 anos antes do que o homem, não, vai ter esse dinheiro cortado. Você, se quiser se aposentar, vai ter que trabalhar 5 anos a mais. Por que não dizem, olha, vamos tirar desse segmento da economia o benefício que eles têm? Porque se a gente tirar esse benefício, e esse dinheiro entrar no cofre da Previdência, a gente vai poder melhorar muito mais o sistema, né? Ou então vamos cortar esses programas que não dialogam diretamente com a Previdência, que aí nós conseguiremos um equilíbrio maior. Então vai ser um belo debate e nós vamos ter a possibilidade de demonstrar o equívoco desse governo, que ele escolheu um caminho. E qual é o caminho? De fazer economia cortando de quem mais precisa no Brasil, cortando daquele mais pobre. E isso é um equívoco, isso é um erro. Senadora, infelizmente nosso tempo se esgota e o tema não, né? Quem Pois sabe daqui a alguns dias a gente volta a conversar sobre o assunto, porque apesar do tempo estourado, ainda gostaria de saber da senhora, por exemplo, qual a expectativa da tramitação. Porque agora nós temos uma nova configuração de oposição aqui, que talvez também mude a tramitação das coisas. Só isso eu acho que já renderia um uma novo segunda programa. entrevista, né? Fica marcado. Grata pela sua presença aqui, senador, e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.